Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Como vocês estão? Como passaram a semana? Graças a Deus, eu e minha família estamos bem, para a honra e glória do santo nome de Jesus. Graças a Deus também, as coisas estão voltando àquilo que as pessoas chamam de o novo normal, né? Os shoppings já estão abrindo, estão retomando as atividades gerais no comércio, na indústria, na produção. É verdade que a pandemia continua aí, o vírus continua circulando. Precisamos ter cuidado, viu? É bom saber que algumas igrejas já estão abrindo, respeitando todo o protocolo de segurança, mas estão abrindo, já estão cultuando com o culto presencial. A nossa igreja, nós decidimos esperar mais um pouco, né? Nos prepararmos para que em breve possamos estar juntos. Oremos para que essa transição seja uma transição boa, para que não tenhamos um novo surto, um maior número de contaminados e de óbitos diante desse vírus tão cruel. Enquanto isso, nós continuaremos aqui utilizando essa ferramenta para mantermos viva a nossa fé, a nossa esperança, realizarmos o nosso culto aí na sua casa, com a sua família e pregarmos a palavra de Deus com toda a fidelidade. Para a nossa meditação de hoje, abra a Bíblia no Salmo de número 1, Salmo número 1. Fazemos isso toda semana, né? Abra a Bíblia, deixe aberta, leia comigo e acompanhe a exposição do texto da palavra de Deus. Salmo de número 1. Vamos lá? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, te pedimos em nome de Jesus que tenhas misericórdia de nós e que nesse instante nos fale mais diretamente através da interpretação, da pregação, da exposição da tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Este é o primeiro livro dos Salmos. É um salmo muito cantado, né? Muito conhecido. Certamente você já ouviu uma outra pregação desse salmo. Um texto como esse, muito conhecido, se constitui um perigo para muitos crentes e pregadores. Refiro-me àqueles que sempre querem encontrar algo novo, algo místico, uma mensagem escondida que ninguém nunca conseguiu perceber. Eu preciso lhe lembrar, meu irmão e minha irmã, que as passagens bíblicas não podem dizer hoje aquilo que ela não disse àqueles irmãos que viveram naquela época. Ou seja, uma interpretação correta e coerente das Escrituras, nós precisamos entender o que foi que Deus quis falar quando os escritores escreveram e como isso pode ser aplicado
na nossa vida hoje, mas não pode ser uma nova mensagem. As passagens bíblicas, elas servem para nos confrontar, para nos alertar dos nossos erros, para nos convidar ou nos convocar a um verdadeiro arrependimento e a nos constranger diante do amor de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela se renova e continua falando ao nosso coração. Estamos aqui diante do primeiro livro dos Salmos. Lembra que eu falei que são 5 livros? Esse é o primeiro livro. O primeiro livro vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Primeiro livro dos Salmos, do 1 ao 41. Este Salmo, o Salmo 1, ele é uma antítese. Você já reparou aí, né? Ele faz uma comparação direta entre dois indivíduos que vivem realidades completamente diferentes. Um é chamado de justo, ou bem-aventurado, ou bom, ou mais do que feliz. O outro é chamado de ímpio, perverso, ou mau. O homem que vive uma vida desregada. Assim, eu gostaria de propor para a nossa meditação de hoje o seguinte tema: a diferença entre o justo e o ímpio. Vamos lá? Em que se dá a diferença entre o justo e o ímpio? Em primeiro lugar, se dá através dos seus princípios, da sua norma de vida, daquilo que ele acredita, daquilo que ele pensa, das suas raízes, daquilo que alimenta a sua alma. Veja aí para mim, versículo 1 e versículo 2. Leiamos juntos, 1 e 2. Bem-aventurado o homem, ou varão, depende da sua tradução. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na vida, muitas vezes nós somos tentados a querer colher frutas boas de uma árvore má. Às vezes somos tentados a esperar uma atitude boa de pessoas más. Esse bem ou mal aqui descrito está relacionado às escolhas, às decisões que cada um de nós tomamos, baseados naquilo que acreditamos, baseado naquilo que vivemos e, como eu disse anteriormente, baseado naquilo que nos alimentamos, ou seja, a nossa própria essência. Um ímpio ou mau é conhecido por suas companhias, pelas pessoas com quem ele anda, com quem ele gasta ou investe o seu tempo, com quem ele convive. Eu não gosto muito daquela ideia de Rousseau, muito pragmática, fatalista, de que o homem é resultado, é fruto do meio em que ele vive. Pois eu creio que muitos homens encontram aquele meio porque ali eles se identificam. Por isso, também não concordo com aquelas mães que choram, se lamuriam, se acabam e ainda dizem assim: ah, esse menino era um bom menino, mas deixou-se influenciar pelas más companhias. Para mim, o que ele encontrou de fato foram companhias dignas do seu próprio caráter. As regras da sua vida e da sua conduta, sua ética, sua moral, seus princípios são a maldade, a iniquidade e a zombaria. Tem gente que tem prazer com o mal, tem prazer de viver com o mal. Na verdade, isso está na sua própria natureza pecaminosa e caída. Assim,
lhe satisfaz, ele se satisfaz, segundo o apóstolo João, lá na sua carta. João diz assim: é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da vida, é a soberba da vida. João está querendo dizer, ele encontrou aquilo com que ele se identifica, ou seja, aquilo que João chamou de mundo. Esse é o ímpio. Do outro lado, nós temos o justo ou bom. O bom ou justo se delicia em Deus, sente prazer na companhia de Deus e na sua palavra. Ele se satisfaz, ele se alegra, ele fica feliz com a palavra de Deus. Ele vive semelhante a Enoque, aquele irmão nosso lá do Antigo Testamento. Enoque, aquele que andava com Deus. Sim. Ele pode ser comparado com Abraão. E quem é Abraão mesmo? Abraão era aquele homem que foi chamado de o amigo de Deus. Ele pode pensar como Moisés, por exemplo. Quem era Moisés? Aquele homem que falava com Deus face a face, diretamente, sem intermediário. Ele fala como Davi. E quem é Davi? Davi é o homem segundo o coração de Deus. Por falar em Davi, nós não sabemos quem é o autor desse salmo. Não sabemos. Alguns especulam que seja Davi, mas nós não temos certeza. E, na verdade, isso não importa. Mas certamente que esse salmista está nos descrevendo uma relação semelhante à relação desses homens de Deus, inclusive também sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Sua ética, sua moral, seus costumes, sua regra de vida estão pautadas na lei de Deus, as quais não lhe parecem penosas. Alguns dizem assim, a lei é tão difícil, tão pesada, para o justo, não. Para o justificado, não. As leis de Deus não são penosas. Cumprir a lei de Deus, guardar a lei de Deus, amar a lei de Deus, é resultado da sua natureza. Na verdade, a sua natureza também é pecaminosa, igualzinha do ímpio. Porém, a sua natureza pecaminosa foi restaurada em Cristo e no seu sacrifício. Foi purificada em Cristo e seu sacrifício. Por isso, esse homem, ele não é justo em si mesmo. Ele é justificado. Ele foi tornado justo em Cristo. Sobre isso, o apóstolo Paulo nos afirma: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Assim, nós afirmamos que não existe meio termo. Não. Meio termo? Não. Ou você é mau, ou é bom. Ou você é ímpio, ou você é justo. Eu queria lhe perguntar e lhe pedir. Olhe direito aí dentro de você. Olhe aí suas escolhas, suas decisões, aquilo como você tem decidido trilhar. Examine-se e responda: a que grupo você pertence? Do homem ímpio ou do homem bom? Em que se dá a diferença entre o justo e o ímpio? Em segundo lugar, se dá através das suas manifestações. Aquilo que ele demonstra, aquilo que brota dele, aquilo que vem para fora. Oh, é como pó, né? Como suor. Aquilo que está brotando de dentro de você. Vejamos juntos os versículos 3 e 4. Vamos lá, versículo 3 e 4, juntos. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido.
Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Alguém já disse: você pode enganar algumas pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas durante todo o tempo. Jesus Cristo, Filho de Deus, nos afirmou: o que contamina o homem é o que sai da boca, pois manifestará aquilo que ele tem guardado no seu coração. O ímpio, lá atrás, que tem sua vida pautada na maldade, na iniquidade, na zombaria, ou seja, em alicerces inseguros, produz uma vida oca, vazia, sem sentido. Ele é levado de um lado para o outro, como uma nuvem sem chuva, como alguém cambaleando numa trilha escorregadia, como uma folha seca que é agitada pelo vento. São comparados com sepulturas ornamentadas por fora, mas apodrecidas e fétidas por dentro. Ele pode até tentar lhe enganar, mas a sua maldade irá se manifestar. Do outro lado, nós temos o justo. Ele tem raízes de uma alma bem nutrida. Ele estabelece troncos e galhos fortes, frondosos e firmes. Suas folhas, vivas e verdes, não servem apenas para embelezar, mas para purificar o ambiente à sua volta. Sua produção sazonal, seja de flores ou de frutos, é sempre abundante e próspera. Seus frutos de justiça serão notórios a homens e mulheres, que serão atraídos a louvar e engrandecer ao Criador por essa vida transformada. Glória a Deus. É incompreensível viver como ímpio e se achar justo. É impossível ser justo e se comportar como ímpio. O que, meu irmão e minha irmã, suas atitudes estão falando sobre você? Se eu falar, se eu agir, se eu reagir, o que eles têm apresentado sobre sua pessoa? O que as pessoas à sua volta conseguem perceber sobre você? Um homem ou uma mulher ímpio, perverso, mau? Ou um homem ou uma mulher justo, generoso e bondoso? O que é que você tem deixado transparecer? Em que se dá a diferença entre o justo e o ímpio? Em terceiro lugar, se dá através dos seus resultados, dos resultados finais, conclusivos. Versículos 5 e 6. Vamos lá juntos ler essa passagem maravilhosa? 5 e 6. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. No Sermão do Monte, Jesus Cristo faz uma comparação semelhante a esse salmo. Ele nos conta no final do seu sermão a história de dois homens que construíram suas casas. Um construiu sua casa sobre a rocha e o outro construiu sua casa sobre a areia. Se pensarmos ou se pararmos a história simplesmente no dia da inauguração da casa, ou nos primeiros dias ou primeiros anos da sua habitação, nós poderemos chegar a uma conclusão equivocada.
E qual é essa conclusão? É que o fim, tanto de tolos como de prudentes, esse fim é igual. Seja bons ou ruins, justos ou injustos. Se nós sairmos do Sermão do Monte e irmos para o Salmo 73, e lemos o Salmo 73, do versículo 1 até o 16, nosso irmão Asaf está fazendo uma confusão na sua cabeça, ele está vivendo numa confusão, porque ele diz assim: rapaz, ser ímpio é bom, é certo, se prospera. Eu estou com inveja dos perversos ao ver a prosperidade dos ímpios. Nós poderíamos parafrasear e dizer assim: impiedade compensa? Não é o crime que compensa? Eu queria lhe perguntar, a impiedade compensa? Por vivermos num país em que o poder legislativo faz leis rigorosas e eles mesmos criam mecanismos para abrandá-la, em que o poder executivo investiga, prende, indicia conforme os seus interesses, e o poder judiciário julga com uma balança descompensada, tendenciosa. A população brasileira fica com a sensação equivocada de que o crime, a injustiça e a impiedade compensam. Mas eu quero te lembrar, no reino de Deus não é assim. No governo de Deus não é assim. Porque a vida e o próprio Deus, que governa todas as coisas, julgará tanto a mim como a você. E a justiça de Deus não é tendenciosa. O ímpio, não arrependido, colherá a recompensa dos seus princípios, dos seus atos, das suas decisões, das suas escolhas. Tudo aquilo que ele manifestou durante sua vida. O seu julgamento não será por um ato ou outro, por um momento ou outro. Será pela sua história, pela sua vida completa. A Bíblia nos afirma: não vos enganeis. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. O ímpio receberá o castigo e o juízo de Deus, ou seja, a justa condenação e o banimento da presença da bondade e da justiça. Ou seja, ele vai caminhando de mal a pior. Ele vai ladeira abaixo e cada dia se deteriorando mais. O juízo de Deus, ele pode ser temporário ou definitivo. Quando o juízo de Deus é temporário, significa que Deus está nos dando um alerta, nos convocando a uma reflexão, nos convidando a um arrependimento. Porém, quando o juízo de Deus é definitivo, significa que o condenado será banido para sempre da sua presença. Por mais que isso lhe pareça duro aos ouvidos e complicado ao entendimento, é exatamente assim que a Bíblia ensina. Deus é amor. E a paz, o perdão e os prazeres de Deus são eternos. Mas Deus é justiça. A sua justiça, o seu juízo, os seus castigos também são eternos. O amor de Deus não anula a sua justiça, nem a justiça de Deus anula o seu amor. Deus é amor e Deus é justiça. Do outro lado, o justo desfrutará da recompensa de Deus, da recompensa que Deus em Cristo preparou para os seus. Essa recompensa não é material, não. Tem gente aí querendo receber de Deus casa, apartamento, sítio,
emprego, casa na praia, viagem, não sei o quê. A recompensa de Deus não é material, muito pelo contrário, é fruto de uma consciência limpa, ou melhor, de uma consciência purificada em Cristo. Cristo nos amou. Cristo conhece o justo. Cristo chama o justo de seu amigo. Essa recompensa é uma recompensa semelhantemente eterna. Ou seja, você começa a desfrutar nessa vida e continua desfrutando na eternidade. O rei Davi a chama de pastos verdejantes e águas tranquilas, tentando nos lembrar do descanso e do prazer. O apóstolo João a chama de ruas de ouro e de cristal, mostrando quanto essa recompensa é valiosa. Mas eu gosto muito da expressão do apóstolo Paulo quando ele reafirma: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Contudo, se nós falamos de tanto desses prazeres, a coisa mais importante que nós temos como recompensa será a presença e a companhia de Deus para sempre. A paz, o prazer e a felicidade que a presença de Deus pode nos proporcionar. Dessa forma, eu queria lhe perguntar: ímpio ou justo? Mal ou bom? Diante daquilo que foi exposto nesse salmo, diante dos princípios de vida que você tem adotado, diante das escolhas que você tem feito, qual o destino que te espera? Quais são as atitudes suas que podem e precisam ser mudadas ainda hoje? Eu quero orar por você. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus poderoso, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua palavra que fala ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus que aplique a tua palavra no meu coração e no coração dos meus irmãos e amigos que estão me ouvindo através desta mensagem. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Derrama o sangue de Cristo, nos purificando de todo pecado. E nos dá, ó Deus, a chance, a oportunidade de estarmos na tua presença justos, justificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te pedimos isso no nome do próprio Jesus. Amém. Amém. Que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu trabalho, que Deus abençoe o Brasil. Um abraço. Até a próxima semana.